Leitura 177, Salmos, 101 a 105, Projeto 365, 26 de junho de 2023. Salmo 101. Davi pode ter escrito este salmo no início de seu reinado, quando estabeleceu os padrões que queria seguir. Davi sabia que para levar uma vida irrepreensível, precisaria da ajuda de Deus. Podemos viver irrepreensivelmente se evitarmos a maldade, os pensamentos ímpios, a calúnia ou a difamação, e o orgulho e a soberba. Enquanto evitamos esses erros, devemos deixar que a palavra de Deus nos mostre os padrões pelos quais devemos viver. Davi disse que procuraria os fiéis da terra. Em outras palavras, ele escolheria como modelos e como amigos aqueles que fossem tementes a Deus e verdadeiros. Nossos amigos e associados podem ter uma profunda influência em nossa vida. Tenha a certeza de manter seus olhos naqueles que são fiéis a Deus e à sua palavra. Salmo 102. O salmista se sentiu tão mal que perdeu o seu apetite. Quando enfrentamos a enfermidade e o desespero, nossos dias passam, e não nos importamos nem com nossas necessidades básicas. Nestas ocasiões, somente Deus pode confortar-nos e fortalecer-nos. Até quando estamos muito fracos para lutar, podemos apoiar-nos nele. Quando reconhecemos nossas fraquezas, o poder de Deus é derramado sobre nós. Esses pássaros são símbolo da solidão e da desolação. Às vezes, precisamos ficar sozinhos, a solidão pode ajudar-nos. Mas devemos ter cuidado para não rejeitar aqueles que se aproximam de nós. Não recuse ajuda e diálogo. Sofrer calado não é uma atitude saudável nem cristã. Em vez de sofrer calado, aceite graciosamente o apoio e a ajuda de sua família e amigos. O futuro reino de Cristo na terra abrangerá dois acontecimentos preditos nesses versículos: Jerusalém, Sião, será restabelecida, e o mundo inteiro adorará a Deus. O salmista se sentiu rejeitado e colocado de lado por causa de suas grandes dificuldades. Os problemas e as aflições podem subjugar-nos e fazer com que sintamos que Deus nos rejeitou. Embora, às vezes, possamos sentir-nos sós, Deus, o nosso Criador, está eternamente conosco e manterá todas as suas promessas. O mundo perecerá, mas Deus permanecerá. Em Hebreus 1:10 a 12, os versículos deste salmo são citados, para mostrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, também estava presente e ativo na criação do mundo. Salmo 103. O louvor de Davi cantava os gloriosos feitos de Deus. É fácil reclamar da vida, mas a lista de Davi nos dá muitas razões para louvarmos a Deus. Ele perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, redime-nos da morte, coroa-nos com amor e compaixão, satisfaz os nossos desejos e nos dá retidão e justiça. Recebemos tudo isto sem merecer. Não importa quão difícil seja a jornada de sua vida, você sempre pode contar as bênçãos de Deus passadas, presentes e futuras. Quando se sentir como se não tivesse motivos para louvar a Deus, leia a lista de Davi. A lei de Deus foi dada a Moisés e ao povo de Israel. Um retrato claro da natureza e da vontade de Deus. Era o manual de treinamento de Deus para preparar o seu povo para servi-lo e para seguir o seu caminho. O Oriente e o Ocidente nunca podem encontrar-se. Este é um retrato simbólico do perdão de Deus. Ao perdoar-nos, Ele nos separa de nossos pecados e não se lembra mais deles. Não precisamos preocupar-nos, porque para Deus pecado perdoado é pecado esquecido. Temos a tendência de trazer o passado à tona, mas Deus limpou o nosso registro. Se estivermos dispostos a seguir a Deus, devemos seguir o modelo do seu perdão. Ao perdoarmos alguém, devemos esquecer o mal que a pessoa nos causou. Caso contrário, não teremos perdoado de verdade. Somos frágeis, mas o cuidado de Deus é eterno. Frequentemente, vemos Deus como um juiz e um legislador, ignoramos a sua compaixão e preocupação conosco. Quando Deus examina a nossa vida, Ele se lembra de nossa condição humana. Nossa fraqueza nunca deve ser usada como uma justificativa para o pecado. A misericórdia dele leva tudo em conta.
Deus lidará com você com compaixão. Confie nele. Em tudo e em todos os lugares devemos louvar o Senhor, todos os seus anjos e todas as suas obras o fazem. Louvar a Deus significa lembrar-se de tudo o que Ele é e fez por nós, isso implica tê-lo, obedecer a seus mandamentos e fazer a sua vontade. Sua vida louva ao Senhor. Salmo 104. Este salmo é um resumo poético da criação do mundo, conforme consta no primeiro capítulo de Gênesis. O que Deus criou a cada dia é mencionado pelo salmista como uma razão para louvá-lo. No primeiro dia, ele criou a luz, no segundo, os céus e as águas, no terceiro, a terra e a vegetação, no quarto, o sol, a lua e as estrelas, no quinto, os peixes e os pássaros, e no sexto dia, os animais, as pessoas e o alimento para sustentá-los. Deus merece o louvor de todas as pessoas por tudo o que criou. A terra está edificada sobre os fundamentos que Deus estabeleceu para ela, Ele garante a sua permanência. Nunca será movida por ninguém, apenas por Deus. Embora saibamos que um dia os céus e a terra serão destruídos, Deus criará outros que durarão para sempre. O mesmo poder que sustenta o mundo, também fornece um sólido fundamento para os crentes. A criação é repleta de variedades formidáveis, que revelam a rica criatividade, a bondade e a sabedoria do nosso Deus amoroso. Quando observar o meio onde vive, agradeça a Deus por sua criatividade. Observe as pessoas, vendo cada uma delas como uma criação única de Deus com seus talentos, suas habilidades e seus dons especiais. Aqui, Leviatã significa uma grande e ativa criatura marinha. O tema do Salmo 105 é a soberania de Deus na história e sobre toda a criação. Deus tem o poder supremo, ilimitado sobre todo o universo. Ele cria, preserva e governa. Quando compreendemos o poder de Deus, percebemos que Ele é suficiente para governar a nossa vida. Hoje, muitas pessoas são arrogantes a ponto de pensar que não precisam de Deus. Mas a nossa respiração depende da vida que Ele soprou em nós. Não dependemos de Deus apenas porque Ele nos deu a vida, mas também porque Ele quer o melhor para nós. Devemos aprender mais a respeito dos planos que Ele tem para nós a cada dia. Salmo 105. Os primeiros 15 versículos deste salmo são encontrados em 1 Crônicas 16, 8-22, onde são cantados como parte da celebração de Davi, na ocasião em que a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Os salmos 78, 106 e 136 também contam a história de Israel. Se Deus parecer distante, persista em buscá-lo. Ele recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Jesus prometeu: o que busca encontra. O salmista sugeriu um valioso caminho para encontrar Deus, familiarizar-se com o modo como ele ajudou o seu povo no passado. Na Bíblia, está registrada a história do povo de Deus. Nela, descobriremos um Deus amoroso que está esperando que o encontremos. Israel, o povo através do qual Deus revelou suas leis a todo o mundo, descende de Abraão. Deus escolheu este patriarca, prometeu-lhe que seus descendentes viveriam em Canaã, atual Israel, e que seriam incontáveis. O filho de Abraão era Isaque, o de Isaque era Jacó. Estes três homens são considerados os patriarcas de Israel. Deus os abençoou por causa da fé que depositaram nele. Deus levou os egípcios a odiar os israelitas. Deus não é o autor do mal, mas os escritores da Bíblia nem sempre distinguirão entre o objetivo e os métodos de Deus para alcançá-los. Por Deus abençoar os israelitas, os egípcios passaram a odiá-los. Deus usou a hostilidade destes como um meio de tirar seu povo do Egito. Ao salvar os israelitas, o propósito de Deus era que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Frequentemente usamos a nossa vida e a nossa liberdade para nos agradarmos a nós mesmos, mas devemos honrar a Deus. Este é o propósito dele para a nossa vida e o motivo pelo qual ele nos deu a sua palavra.